E esse renegarem, você já vai ver, você já vai ver. O que é renegarem? Não é tipo, eu sou mais forte, o predador posso renegar, enfim, fui salvo, agora vou perder a salvação. Não tem nada a ver com isso. Olha o que é renegarem aqui. Renegarem significa que eles recebem ou receberam os dons, mas não viveram o evangelho. Ou seja, significa renegarem, receberem os dons. Ou seja, ao ponto de receberem os dons, mas não viverem o evangelho. É isso que significa. Não significa que eles foram salvos, não significa que foram convertidos, porque são falsos mestres, são falsos profetas. Tá aqui o texto. Surgirão falsos profetas, falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Como é que alguém que difunde, introduz dissimuladamente heresia destruidora é salvo, é convertido? Nunca foi. Nunca foi. Lá depois em 1 João vai dizer que saíram do meio de nós, não eram dos nossos, mas saíram para comprovar que não eram dos nossos. Ou seja, esse renegarem é assim, eles receberam os dons, porque pregaram a palavra, só que pregando a palavra, introduziram heresias destruidoras. Só que não vivem o evangelho. Isso é o que significa renegarem. Eles não vivem o que pregam. Eles ensinam heresia e ainda não vivem. Tá, o evangelho. É isso que significa renegarem. Não é que foram salvos e depois perderam a salvação. Isso não existe na Bíblia. Os resgatou. Talvez é a parte mais difícil de ser interpretada desse versículo. Olha o que significa. Quem foi resgatado foi o povo, a igreja, e não os falsos profetas e falsos mestres. Agora eu vou ler de novo para você entender, porque você não entendeu. Olha aqui. Assim como no meio do povo, ó, tá falando do povo, vou frisar agora, do povo, surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós, ok? Entre vós, igreja, povo, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto de renegar, que os resgatou. Agora, esse os resgatou. É resgatou quem? Resgatou o povo, a igreja, e não os falsos mestres. A palavra os resgatou aqui não está se referindo a falsos mestres e falsos profetas, e sim ao povo e à igreja, entre vós. Vós os resgatou, ó. Quem foi resgatado foi o povo, a igreja, e não os falsos profetas. Porque nenhum falso profeta, nenhum falso mestre é resgatado, pessoal. O resgatado, o único resgatado na Bíblia é o eleito, é o povo, é a igreja. Os falsos profetas já são condenados. É isso. Então vamos pro próximo texto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Olha só. Convosco. Tá falando aqui, ó, as pessoas elas entendem que o Criador, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Todas as pessoas sejam salvas. O pensamento popular é esse. Se ele quisesse. Então Romanos 9 você tinha que queimar sua Bíblia e toda a Antiga Aliança. E muitos outros textos. Mateus 24, Lucas 21, Tito 1, 2 Tessalonicenses inteiro. Então entenda. Você não pode isolar 4 palavrinhas de um versículo e dizer todos, o que vai todos. Não existe isso. Romanos 9 fala que ele quer mostrar sua ira em vasos de ira preparado para a perdição. Olha, preste atenção. O que o texto quer dizer? Primeiro, convosco é quem? Convosco é a igreja. Ele é longânimo para convosco. Para quem quer 2 Pedro? Para a igreja. Convosco, igreja, eleitos. Ó. Então, o que é todos aqui nesse versículo? Todos cheguem. Ele quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Igreja. Todos da igreja. E não todos, cada habitante do mundo. Isso não existe. Isso não existe. Você lê a Bíblia toda, você conclui que isso não existe. Se ele quer que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento, ele vai salvar todos. Ele não é poderoso para isso? Ele não é todo poderoso? Ah, mas ele não pode violar o nosso livre-arbítrio. Ai, meu pai. Que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio humano? Já refutei isso aí. Refutei isso, não existe isso. Ou você é escravo do Messias ou você é escravo do pecado. Eu já falei isso nos meus primeiros vídeos, tá? Então, essa balela aí de quer salvar todos. Deseja que todos sejam salvos. Isso aqui tá falando da igreja, tá falando dos eleitos. Ele quer salvar os eleitos, não é? Porque se ele quisesse que todos fossem salvos, todos seriam salvos. Ah, o pecador lá no lago de fogo vai estar lá, mas por que tu não violentou no livre-arbítrio e me coagiu a crer? Eu tô aqui no lugar de tormento. Ah, você me amou, mas por que você não me converteu? Nem que fosse a força pra eu sair desse lugar de tormento aqui. Tá entendendo a contradição? Se ele quer que todos cheguem ao arrependimento, todos chegam ao arrependimento, sem exceção. Até o anticristo. O anticristo vai chegar ao arrependimento? Óbvio que não. O falso profeta. Vamos crescer, pessoal. Vamos entender a escritura.